Olá! Seja muito bem-vindo ao Livnicast. Hoje no episódio de número 19 já, tô super contente. E a gente vai ter um assunto muito legal aqui para tratar com vocês, né? Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. O pessoal que está nos acompanhando no Instagram, convido vocês a migrar para o YouTube. O link está na bio ou então lá no @livnispiandorello. Você que ainda não nos acompanha, né? Se inscreva no canal, ativa as notificações e manda ali, ó, o aviãozinho para outras pessoas que precisam desse conteúdo, precisam desse material e que podem, com certeza, né, seguindo as dicas que a gente vai ter aqui do Alex, se desenvolver muito mais e ter um ano muito mais com muito mais realizações. Certo? Então, hoje um convidado é muito especial, porque além de amigo, ele é uma pessoa que eu me inspiro muito, admiro ele profissionalmente por todo o talento em conduzir as pessoas, utilizar muito bem as palavras. E admiro também por causa do caráter, por ser uma pessoa amiga e também um cara de família. E aqui eu falo que ele é um super esposo da Elis e um pai maravilhoso do Pedro e do Francisco. As minhas boas-vindas para o Alexandro da Rosa. Oh, que maravilha. Uma honra. Ai, tô muito feliz, Alex, que tu tá aqui. Sabe que desde que o Livnicast começou, eu falei com o Alex e disse, Alex, a gente vai conversar que eu quero que tu esteja presente um dia lá com a gente, né? Pelo menos um dia, né? Num episódio, mas tenho certeza que vai ser muito bom e que teremos muitas oportunidades, porque o Alex, assim, é sensacional. Ele trabalha, ele sabe conduzir as pessoas de uma forma... Eu já fiz processo de coaching com ele e é fantástico e ele realmente me inspira bastante. Antes de apresentar o Alex, eu quero agradecer também, né, por você que está aqui nos acompanhando e lembrar você que o nosso chat está aberto. Então, se você quiser participar, se você quiser comentar alguma meta que você tenha, fazer alguma observação, né, contribuir com alguma experiência que você tenha, ou fazer perguntas, obviamente, né? Aproveite que estamos ao vivo e o Alex está aqui e pode responder tudo pra gente, né? Às vezes as dúvidas de uma pessoa pode ser de outras também. Então, o Alex, eu chamo de Alex, né? Alexandro, mas é muito complicado para mim. Vamos de Alex. Vamos de Alex, então. Ele é graduado em Administração de Empresas pela FSG, Gestão de Negócios pela FSG, pós-graduado em Psicologia do Esporte pela PUC Rio Grande do Sul, IFT, Instituto de Formação de Treinadores, Professional Coach na Abra Coaching, né, que é a Academia Brasileira de Coaching. Atualmente, ele é diretor proprietário da Acessar Desenvolvimento Pessoal e Empresarial, onde trabalha junto às gestões e lideranças das empresas, atuando principalmente no desenvolvimento comportamental e de mentalidade dos envolvidos, desenvolvendo negócios com foco nos resultados. E também CEO proprietário da Pololô, comércio de produtos e serviços materno-infantis. Mas além dessas empresas, ele já atuou como CEO proprietário da Brincare, empresa que atua no desenvolvimento motor infantil com consultoria à família, e da Trinum, treinamento de desenvolvimento, que é uma empresa voltada ao desenvolvimento de competidores utilizando a metodologia do coaching na busca de alta performance. Alex, gostaria que tu falasse um pouquinho dessas empresas, né? Atualmente tu tá ali com a Acessar e com a Pololô. Como é que é teu trabalho nelas? É uma coisa totalmente diferente da outra? O que abrange, assim, o teu trabalho nessas duas empresas? Na Acessar, então, que nem você falou, eu trabalho junto com os diretores, donos, proprietários, gestores, lideranças, né? Para buscar resultados. Então, em muitas delas eu participo do resultado, né? Então, a gente é um trabalho de risco, tanto meu quanto para a empresa, que a gente trabalha a fim de buscar um resultado. Então, eu acredito no meu trabalho, eles acreditam também, e
E aí a gente busca o escopo do trabalho em cima do resultado final. Mas a base de tudo é o desenvolvimento da mentalidade, visão comportamental para buscar aquele resultado. Porque se a empresa não tem aquele resultado que ela almeja, precisa ajustar alguns padrões, né? Algumas formas que principalmente a gestão, e tudo isso é de cima para baixo, né? Tem que começar pela gestão, porque senão, às vezes e eu já tive experiência, às vezes tu vai fazer um trabalho e eles falam, trabalha com a minha liderança aí que precisa ajustar os caras, ajustar o pessoal. Se não vem de cima para baixo, se não mexe na cultura da empresa, e a gente sabe que para mexer numa cultura de empresa é um trabalho muito focado, direcionado, né? O resultado não muda, né? Então, meu trabalho hoje é entender como a empresa está hoje, em cima do resultado que a gente quer atingir, e aí a gente faz um projeto em cima das lideranças, das lideranças principais, e aí eu vou atuando junto a eles num plano de ação para fazer isso acontecer. Então não tem uma receita de bolo, né, a partir de um diagnóstico, e aí a gente monta um escopo principal de ações individuais, de ações coletivas, e aí usando ferramentas do coaching, de PNL, enfim, que a gente vai aprendendo aí no decorrer da caminhada, né, buscando esse resultado. Então, acessar é isso, né? A Pololô é uma empresa que eu tenho um carinho todo especial e é um projeto que eu acredito demais, né? Ele está há 6 meses só no ar, né? Eu tenho ele junto com a Tati, que ela é minha sócia, ela também era minha sócia na Trino. E nas nossas viagens, né, de negócio e de desenvolvimento dos competidores, eu comecei a ter os filhos, veio o Pedro e depois ela também teve os filhos dela. E aí a gente conversava muito sobre como desenvolver os filhos, sobre as dificuldades da maternidade e tal. E a gente sempre foi conversando sobre aquilo, sabe? E ali já nasceu a Pololô, já, sei lá, 7, 8 anos atrás. 9 tem o Pedro, né? Vai fazer 9 esse ano que vem. Meu Deus, passa rápido, Passa gente. rápido, é. Pedro, o Francisco faz agora 5, né? Em março. 6 em março, tô errando a idade dos filhos, eles devem estar pulando lá na cadeira, né? O Francisco faz 6 agora em março e o Pedro faz 9 em setembro. E aí todo esse tempo a gente conversando sobre o desenvolvimento dos filhos. E aí nesse meio tempo a Brincare também foi um projeto muito legal que eu participei por um tempo, fui sócio de um tempo, que eram as minhas clientes. E aí conversando e tal, e a gente montou um projeto junto. Antes elas só faziam consultoria em escolinhas e consultoria a domicílio. E aí a gente montou um projeto físico da Brincare que funciona até hoje, muito legal o projeto. E aí a gente foi modelando isso, e aí eu tinha essa questão de lançar um produto físico dentro, e a Brincare era mais desenvolvimento motor, e eu pensando mais no desenvolvimento integral e tal. E aí por uma decisão estratégica de negócio eu saí da Brincare e depois montei a Pololô, né? Mas a Brincare também é muito legal, né? É um projeto muito bacana. E a Trinum foi lá no começo da minha carreira, né? Porque a Acessar nasceu primeiro, né? Porque eu saí da empresa que eu era gerente e montei a Acessar em 2013. Então já tá, ano que vem já tá fazendo 11 anos, né? 11 anos que eu já tô aí na lida. E aí a gente montou a Trino, que a gente trabalhava com desenvolvimento de competidores de educação profissional. Pois é, isso aí que eu queria entender direito. O que é exatamente... que tipo de competições são essas? Né? Porque o Alex, gente, ele já foi viajar por tudo. Né? Já foi pra Rússia, já foi pra Dubai. Abu Dhabi. Então... Ele tem muita coisa pra contar ali. E eu não... Na verdade, eu acompanho, né? Mas eu não sei exatamente como é que é o trabalho na delegação ali brasileira, das competições. A Trino foi uma história muito legal, foi muito aprendizado, porque fazem 2 anos praticamente, eu não sou tão bom em guardar data, mas não fazem 2 anos, faz 1 ano e pouco que por uma decisão estratégica de carreira e por demanda de trabalho e tal, a gente optou por sair. O Ademir continuou ainda com a Trino, mas foi um projeto muito legal que durou de 2014 até 1 ano e meio, 2 anos atrás. E a gente trabalhava com competição de educação profissional. E eles têm uma competição muito grande, que é o World Skills. O World Skills
é uma Olimpíada da educação profissional, só que é como se fosse uma Olimpíada de esportes, só que é de educação profissional. Então a gente tem competidores que vão desde desenvolvimento de software, nessa área de tecnologia, web, enfim, toda essa área de tecnologia, a área da construção civil, que daí passa por alvenaria, revestimento cerâmico, enfim, muitas dessas profissões. Manutenção de aeronaves, nas competições tinha um helicóptero lá dentro e tal, para o pessoal fazer as provas, e aí demandava muito da questão comportamental e emocional dos competidores. E era ali que a gente trabalhava. Então a gente trabalhava a questão do sonho, estratégia e mentalidade. A gente tinha 3 pilares muito importantes que a gente trabalhava com os competidores, que é o sonho, que é o teu desejo, a tua vontade, né, e a tua ambição de querer fazer aquilo acontecer, a tua estratégia, que seria todo o teu planejamento, toda a forma que tu ia buscar aquele resultado, e a mentalidade, que é a força que tu tem emocional, a tua forma de pensar, as tuas crenças, que fazem tu chegar lá. Então a gente trabalhava com os competidores nesses 3 campos. E como é que é o retorno deles? Né? Porque às vezes, não sei, alguns já estão meio que prontos para receber, ou às vezes tem algum preconceito, ou porque alguém falando o que tem que fazer, de repente eles já estão mais na parte técnica, e não, pessoal, como é que é assim para um retorno deles? Eles eram muito abertos porque eles tinham muita sede, sabe? Eles eram novos, 18 anos, 19 anos, sabe? Então, eles estavam absorvendo muito. E a pressão é muito grande. Então, a gente funcionava quase como uma válvula de escape para eles poder falar desses anseios, ou das dúvidas, ou dos medos. Se tranquilizar um pouquinho. E aí, a gente discutia tudo isso, que daí tá dentro do campo da mentalidade, e aí tu já ia para desenhar uma estratégia para eles poderem lidar com isso, trabalhar algumas ferramentas técnicas ou gatilhos que eles pudessem usar para poder controlar isso emocionalmente, né? Então a gente funcionava bem como esse apoio, né? Com eles, claro, trabalhando com metas, resultados, em cima que eles já tinham tecnicamente que alcançar, né? E, Alex, agora, até o intuito, né, desse episódio hoje é o último episódio do ano, então é um momento que muitas pessoas estão muitas pessoas estão sim traçando estratégias, né, desenhando sonhos, mas muitos estão fazendo umas listinhas que às vezes elas vão engavetar, né, estão se propondo agora na virada do ano, daí vão pular as ondinhas, né, achando que vai resolver, né, mas que não é bem assim. Então, eu vejo que muita gente está sonhando, né, em ser melhor para o próximo ano. E como é que funciona assim, Alex? Porque muitas pessoas alcançam, outras pessoas não alcançam, né? O que tu entende disso? Olha, Livni, O que falta? O que tem a mais? Ou o que pode nos dizer para... Tudo é importante fazer, mas o que vai dizer se foi bom aquilo que tu fez ou não foi o resultado que tu atingiu no final do outro ano, ou na etapa que você se propôs a chegar lá. Né? Uhum. E o que eu sinto muito que às vezes isso só vira uma lista de gaveta? São os padrões. As empresas vivem de padrões, as pessoas vivem de padrões. O que são os padrões? Os padrões são as tuas rotinas que tu é acostumado a fazer, desde você escovar o dente, é o padrão. Porque pode ver, você vai botar a parte de dente do mesmo jeito, você vai começar escovando provavelmente pelo mesmo lado o dente e tal, e quando você vai lá no dentista fazer a limpeza, provavelmente ele vai tirar o tarto do mesmo lugar que ele tira sempre. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Então a pessoa vive de padrão. Aí eu chego lá no dezembro e eu faço uma lista. Quero ter tantos quilos, quero guardar tanto de grana, e eu faço essa lista. E às vezes tem 50 itens lá, né? E aí, foi o Réveillon, virou o ano, o que acontece? Essa lista provavelmente vai numa gaveta, e se ela já tivesse, já vem a primeira dica, é tu deixar isso onde você consiga visualizar diariamente, se possível, melhor ainda, né? Que você consiga visitar essa lista para você estar trazendo isso para tua memória, né? Mas a pessoa guarda essa lista.
E aí no dia 2, dia 3, eu vou acordar do mesmo jeito, eu vou pensar do mesmo jeito, eu vou escovar o dente do mesmo jeito, eu vou pensar sobre as coisas do mesmo jeito, que vem as crenças, que vem não sei o quê. E aí eu continuo vivendo naquele padrão que eu sou acostumado. E aí o que acontece? A meta não vai surgir, brotar do ar. Ela tem que ser feita coisas direcionadas para ela. Agora, o que eu fiz de meta? Botei num papel alguma coisa, é um desejo só. Né? É só um desejo. Enquanto está lá é só um desejo, não significa nada, né? Que vai acontecer, né? A não ser que se faça alguma coisa, uma estratégia, né? E aí vem o segundo passo, né? Que é o quanto eu tô envolvido emocionalmente com esse... Eu nem gosto de chamar de meta, sabe? Eu gosto de chamar de resultado. Esse é o resultado que eu quero. Porque quanto eu tô envolvido emocionalmente com esse resultado, o quanto eu emocionalmente sei que aquilo vai me deixar melhor. Qual que é o preço que eu quero pagar para ter aquilo? Porque se não estiver envolvido emocionalmente, eu não vou fazer com toda a energia do mundo. Eu quero, é bom, que legal que eu tivesse. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer no dia a dia? Qual que é o meu plano para fazer? O que eu vou ter que fazer? Aí eu gosto de trabalhar muito e pensar de uma forma, quando eu boto meta de resultado, a gente não tem o controle do resultado. Porque se a gente botar uma meta de peso, ou uma meta de grana, ou uma meta de saúde, a gente não tem tanto controle sobre o resultado final daquilo. Agora, se eu pensar que a gente... Vou desenhar aqui, acho que aparece lá, né? Se a gente pensar no resultado como um círculo externo, tá? Então, posso botar meta de resultado. Tantos quilos, tanto de grana, enfim, né? Isso é uma meta de resultado. Agora, se eu pensar em trabalhar metas de comportamento, por exemplo, levantar todo dia às 7 horas e caminhar 3 quilômetros. Não interessa o resultado. Interessa o comportamento. E aí, quando eu consigo trabalhar em metas de comportamento, é muito mais fácil de tu começar a chegar perto de resultado. Fora que eu posso trabalhar com a questão do ser. E atinge muito mais, que está emocionalmente envolvido com o resultado. E muitas vezes as pessoas não pensam nesse âmbito. Por que qualquer um de nós não tem esse resultado que eu gostaria de ter? Tanto de peso, quanto de dinheiro, quanto de família, quanto... Por que a gente não tem? Hoje. Não precisa responder se não quiser. Se tiver um insight, pode falar. Não, porque isso que tu falou vai diretamente de encontro com como me deu o clique, né? Que eu já falei outras vezes aqui. Porque eu sempre pensei, por exemplo, do emagrecer, né? Eu sempre disse, eu quero chegar no peso tal e eu quero atingir isso. Muitas vezes eu atingi o peso que eu queria. Muitas. Mas era assim, uma coisa, às vezes chegava no final do ano, dava uma acelerada para cumprir aquele objetivo, né? E tá pronta para onde eu queria estar bem, né? Que era o verão. Tá, perfeito. E quando eu mudei e disse assim, não, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu emagreci muito e nunca olhei a balança. Depois de um tempão, alguém me pediu o quanto eu tinha emagrecido. E que daí eu parei e pensei, e daí que eu fui olhar e me apavorei, assim, com o tanto. Mas foi onde daí eu já estava adquirindo muito mais saúde, eu já estava me sentindo muito melhor. E que é um caminho que acredito que não tenha mais volta. Porque estou exatamente naquele processo, né, e não no resultado final, que acabou acontecendo. E aí que tá, onde é que estava teu foco antes de tu pensar em olhar na balança? Onde é que estava teu foco?
Era sem, antes de olhar... Tipo, eu não olhava mais pra balança, só... E depois, quando me pediram, eu olhei na balança. Onde é que tava o foco antes de olhar na balança? Era em ter uma vida mais saudável. Então, era em praticar atividade física, era em me sentir melhor, era em ter uma vida diariamente, fazer melhores escolhas. Então, tudo isso... Comportamento. Era em torno do comportamento, exatamente. Show de bola. E aí tu começou a entender que essa era a tua nova vida, certo? Exatamente. Mexeu onde? No ser. E aí tu já é uma pessoa de X quilos. Agora, quando você pega e diz, eu tenho a minha meta de chegar em X quilos, daí nos últimos 2 meses eu faço uns regimes loucos, eu não sei o que, eu atinjo o resultado. O que acontece depois que passou o verão? Volta ao padrão antigo. Então tu não é aquele ser daqueles X quilos que tu atingiu aquele resultado. Tu atingiu porque não se sustenta, porque aquilo não é teu. Não é a tua autoimagem aquele peso menor, a tua autoimagem é o peso maior. Uhum. E aí tu volta pro teu padrão. Por quê? Porque teus comportamentos, o teu pensamento, as tuas atitudes são de uma pessoa de X mais tantos quilos. O X menos não é aquele padrão. E como é que a gente identifica? Porque acho que a maioria das pessoas faz isso no naturalmente, né? Sim. Acabam não fazendo as coisas que elas gostariam porque vão vivendo a vida, sim, né? Exatamente sim. como tu disse, o padrão. E daí e nem sabem que isso existe. Então como é que às vezes eu quero mudar, mas eu não consigo... A gente ouve muito isso, né? Eu queria emagrecer, mas não consigo. A gente fala principalmente das metas que a gente mais ouve, né? Que é financeiro, relacionamento e a saúde, né? Principalmente ligada a peso. E muitas pessoas, eu não consigo guardar dinheiro, não consigo, né? Por quê? Porque repetem os comportamentos e não percebem isso. Como é que a gente pode... perceber, fazer cair a ficha? Identidade. Quando a gente não consegue, a gente tenta, é como se eu quisesse mudar a imagem do espelho. Eu tô olhando no espelho e tô olhando e tô dizendo, não tô feliz com aquele retrato, e eu tento mudar a imagem e o reflexo do espelho. Mas eu não posso mudar o reflexo do espelho. Eu tenho que mudar o que tá refletindo no espelho. E aí passa por a mudança de identidade. E aí, aprofundando mais a resposta, isso vem de uma decisão. E é duro às vezes. Porque quebrar esse padrão, mudar o jeito de ser, é doído. E aí vem numa decisão, numa escolha. Quem que eu vou ser? Não quem que eu quero, quem que eu vou ser. E aí tu tem uma decisão. E aí quando tu tem uma decisão... tu gera um resultado que tu quer ter de peso, de saúde, de família. E aí, quando tu gera essa decisão, eu quero ser assim. E aí começa... Eu vou falando alguns elementos que eu acho importante aqui, tá, Livni? E daí, se o pessoal quiser já ir anotando, eu acho que isso é fundamental. Primeira coisa, decisão. Quero ser assim. Isso não é uma meta, é uma decisão. Depois que eu tenho a decisão, segundo passo, eu preciso ter uma clareza total disso. Claro que a gente pensa aqui numa linguagem de possibilidades, né? Porque quando eu penso numa linguagem de possibilidades, eu diminuo as frustrações. Se eu boto lá, eu quero, sei lá, comprar um carro novo, ele tem que ser azul, com teto solar tal, com acabamento no painel marrom, não sei o quê. E aí quando eu entro num nível de especificidade tão grande, às vezes faltou um botãozinho, tu te frustra, sabe? Então trabalha com a clareza da tua meta, mas com uma linguagem de possibilidades que tu consegue ter um campo que evite frustrações. Mas ponto 1, então, decisão, eu quero. Uma coisa aqui, Alex, porque no fim eu vou sempre contribuindo e conversando. Vai lá, que tu domina o assunto tanto quanto eu, né? Imagina! Só que muita coisa assim da decisão tem que partir da gente mesmo, né? Porque às vezes é alguém que quer, né? A gente, não, eu quero um tal cargo, mas é porque meu pai sonhou isso pra mim.
ou porque meu esposo está me cobrando que eu tenha uma posição, né, na empresa um pouco melhor, ou enfim, né? Então, que isso seja realmente genuíno da própria pessoa. Sim, porque senão começa a vir os boicotes, porque já tu tendo a escolha por tua opinião, por tua força de vontade, sendo genuíno, o caminho é difícil. Difícil por quê? Desafiador por quê? Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de visão, de pensamento. Já é difícil. Imagina se aquilo não é genuíno teu. Tu vai botar pouca ou bastante energia numa coisa que não é um sonho teu? Pouquíssima. E se tiver pouca energia, quais que são as chances de ter um resultado bom? Pequena. Se a chance de ter um resultado pequeno, o resultado é baixo. Se o resultado é baixo, o que vai acontecer com a tua confiança, com a tua crença? Vai ser abalada. Se a tua crença está abalada, tu vai botar pouco ou bastante potencial para fazer aquilo acontecer. E aí cria um ciclo negativo que tu desiste daquele objetivo. Isso é bem importante falar, porque a gente vê bastante casos, e até em vários episódios que a gente comentou aqui, que como é comum isso, as pessoas estarem girando, vivendo o que as outras querem, ou sonhos, e principalmente agora também em redes sociais, né, querer alcançar algumas coisas. Tem uma frase, que eu até nem sei de quem é a frase, mas a primeira vez que eu ouvi foi o Alex que falou, que eu falo sempre, eu menciono sempre, que é a comparação do nosso palco com os bastidores do outro. Ao contrário. É o contrário. Os nossos bastidores com o palco do outro. Então, que às vezes a gente vê alguém numa posição, almeja aquilo, mas não sabe o esforço que a pessoa teve para chegar até lá. E às vezes também nem é verdadeiro, né? A gente acha que é aquilo lá mesmo. E daí também, o que é o nosso desejo? Chegar até lá, né, onde aquela pessoa tá, por exemplo, né, ou ser alguém como a pessoa, alguém que a gente admira, talvez, mas disposto a fazer tudo o que é necessário para chegar lá, porque como é que foi os bastidores, né, como que ela chegou até lá? Com certeza todo mundo que tem uma vitória tem um trabalho por trás disso. Sim, com certeza, as coisas não caem do céu, né? E às vezes aquele palco que tu tá vendo é verdadeiro e é mérito de quem construiu. E aí eu posso me inspirar nisso, ao invés de ficar me menosprezando por causa disso. Então tem duas formas de tu olhar o palco dos outros, né? Eu posso olhar aquilo como uma inspiração. Olha só que legal o podcast da Livni, isso aqui é muito bom. Olha só que legal a estrutura. Seria bom fazer, como é que seria legal, isso acrescentaria pro meu profissional. Então eu tô me inspirando numa coisa legal. Ou eu posso pensar, olha só, a Livni tá fazendo um podcast, eu não tenho ainda, olha só. O que eu tô fazendo de errado? Tu entendeu a diferença? Uhum. Então quando eu olho pro palco do outro, se eu olho com inspiração, me motiva. Se eu olho comparando com os meus bastidores, eu me menosprezo, eu me coloco numa parte inferior, né? Então, se aquilo é verdadeiro ou não, não me interessa. Eu quero saber como eu só tô olhando para aquilo, né? É como a gente quer fazer o filtro do que eu tô olhando, né? Uhum. Nesse sentido. Não é só chegar lá, é como chegar lá, né? Porque se eu acho legal, é muito melhor eu entender os comos tu fez do que por que tu tá lá. E os comos vão me ajudar se eu quero ter aquilo, né? Vão me orientar. Isso aí. Olha só, eu tô aqui, gente, fazendo minhas anotações e eu aconselho vocês também que estão em casa, que estão nos acompanhando, estarem com papel e uma caneta. Vocês vão ver eu anotando muito hoje, porque eu não quero perder nenhuma dica, com certeza, tá? E aconselho só vocês também. E a gente estava falando, então o Alex falou da decisão e daí clareza, Alex. Tá. Muito bem. Então vamos lá. Eu quero um novo resultado. Passa por onde? Ter uma decisão e uma clareza disso que eu quero. Uma especificidade. Como se fosse eu não gosto de dizer um retrato, porque o retrato ele é fixo, né? Eu gosto de falar como se eu fosse contar a história futura.
Então, se eu estivesse contando a história futura com todos os detalhes desse meu resultado que eu quero, o que eu estaria contando? Eu estaria subindo na balança, estaria enxergando 70 e não sei quantos, tal. Eu estaria chegando em casa, largando minha mochila lá no sofá, brincando com meus filhos lá em tal lugar, saindo com minha esposa para jantar, não sei o quê. Então, eu estou contando esse resultado. E ele é muito simples daí de tu entender qual que é o resultado que eu quero. E aí, claro, daí desses elementos que tu conta, tu transforma alguns pontos em objetivos, metas. Como sair para jantar tantas vezes por semana, que é olha, eles devem estar pensando em casa, e aí, vamos botar esse objetivo quando? Né? E aí tu começa a especificar isso, viajar tantas vezes por ano. E aí, quando a gente está falando disso de um casal, aí é mais difícil ainda, porque às vezes o que é importante para um não é tão importante para o outro. E aí a gente tem que começar a pensar como alinhar isso. Quando é empresa, é mais fácil de a gente pensar dessa forma, porque é um resultado e todos têm que se adaptar para que aquilo aconteça. Né? Mas voltando na clareza. Então, tu desenha como se tu estivesse contando a história do que aconteceu com esse resultado e disso tu tira elementos que tu transforma nos teus objetivos e metas. Dessa história que eu contei, quais que são os pontos mais importantes? Meia hora por dia brincar com meu filho, não sei o que e tal, qualidade de vida. Aí cada um tira seus pontos. Aí eu começo a traçar como eu chego lá. Então, primeiro ponto, clareza. Tá? E aí volto a te perguntar, né? Ou volto a fazer o questionamento de por que eu não tenho isso hoje. Né? Não precisa responder, eu vou voltar aqui. A gente tem objetivos e resultados atuais. Não importa se eles são bons ou ruins. Todos nós temos resultados atuais. Se a gente botar os mesmos resultados, atingir as mesmas coisas. Meu objetivo pro ano que vem é continuar com o mesmo peso, sair para jantar tantas vezes quanto eu saio hoje, brincar com meus filhos igual eu saio, ganhar a mesma coisa que eu ganho hoje e tal. Se eu botar esses mesmos objetivos, mentalmente, o que acontece? É o mesmo objetivo. Eu quero que tá igual esse ano. Vai relaxar, eu acho. Vai relaxar e a tua mente vai dizer, beleza, tá fácil. Vai se acomodar, né? Vai se acomodar. E tu vai pensar, tá fácil porque tua mente já fez aquele resultado acontecer. Aqui é a chave. A tua mente já fez aquele resultado acontecer. Porque esse teu resultado atual de hoje pode ser que seja a meta do ano que vem de outras pessoas. E para as outras pessoas, elas não sabem como fazer aquilo acontecer. E você sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? O teu resultado atual não tem nenhum esforço mental para que isso aconteça. Aí, o que acontece quando você bota um resultado futuro maior, que tu não tem? Aí tu bota, sei lá, de peso, que a gente está falando, vou repetindo os exemplos aqui, de peso, de grana, de qualidade de vida, e eu subo a régua. Coloco lá em cima, desafiadora. Não impossível, mas desafiadora. O que acontece mentalmente com a gente quando a gente faz isso? A tua cabeça não sabe os comos para chegar naqueles resultados. E aí a nossa mente começa a buscar dentro desses comos atuais, desse resultado atual que eu já tenho, ele olha para aquele resultado futuro e ele começa a pensar. Tua mente inconsciente, tu começa a pensar, como é que eu vou atingir isso? Tu não sabe os comos. E aí a mente fica um pouco perdida. Porque os comos do resultado atual tu sabe e os comos do resultado futuro tu não sabe. A tua mente não sabe como chegar lá. E aí a gente fica mentalmente meio perdido. Por isso que tem que ser uma decisão. Primeiro eu decido, falo, depois os comos eu tenho que construir no caminho. Por isso que vem decisão, determinação, e aí eu tenho que começar fazer o que é difícil e necessário, ao invés de fazer o que é fácil e divertido. Por quê? Porque se eu começar a trabalhar com esses comos atuais, esse resultado não vai vir. Porque se esses comos funcionassem para esse resultado futuro, eu já teria ele. Então, por isso que às vezes a gente se perde nas metas, por isso que às vezes uma meta desafiadora não acontece. Porque a nossa mente não sabe os caminhos
daquele como futuro. Isso inconsciente, porque... Inconsciente, porque às vezes tu nem racionaliza, sabe? Tu bota a meta, eu quero guardar 20 mil esse ano, quero guardar 10 mil, quero trocar de carro, quero não sei o quê. Tu coloca a meta parar lá. pra pensar, tu sabe como fazer, mas... Ou será que sabe? Sabe que tu precisa fazer. Mas por que eu não guardei o ano passado, então, os X mil que eu precisava para trocar de carro? Ah, porque eu construí minha casa e agora esse ano eu quero trocar de carro. E aí eu parei de pagar o negócio da casa e esse dinheiro eu direciono para cá e faço isso. Ok, é uma estratégia que está muito mais perto dos comos que tu já sabe, porque tu só transferiu um como para outro de outra forma. Aí fica mais fácil, mas aí é uma pessoa que já está todo ano crescendo um pouquinho e aí ela sabe que vai crescer e aí ela vai conseguir aquilo. Agora, quando tu bota uma meta, por exemplo, de peso, que faz 10 anos que tu tá no mesmo peso, e tu bota a meta de diminuir 12 quilos num ano que seria 1 quilo por mês, não parece tão difícil, né? Sempre que fraciona... Só que a tua mente, quando tu joga, sei lá, 82 para 70, a tua mente não sabe os comos daqueles 70. Ela pode imaginar, eu vou na academia, eu vou não sei o que, tal. E aí, por que eu não faço, por que eu não atinjo? Volta pro padrão, eu volto a pensar do mesmo jeito, volto a agir da mesma forma. E aí, aquilo não acontece, eu não construí novos comos. E aí, vem de encontro a você colocar metas de comportamentos. E aí, tu começa a mudar quem que você, do jeito que você age. E daí, tu tira um pouco do foco do resultado e bota o foco no comportamento. Que no comportamento tu tem controle. Tu não tem controle se tu vai subir na balança e vai estar 75 ou se vai estar 78. Mas tu tem controle de quanto tu enche teu prato. Tu tem controle que se tu botar metade de salada e metade de outras coisas. Tu tem o controle de comer o biscoito ou a maçã. Ah, é ruim a maçã? Beleza, então é como tu tá representando isso. Tô aqui refletindo nas escolhas também. E acho que envolve muito a questão da disciplina para fazer isso, né? Porque tudo que a gente vai mudar do comportamento acaba mudando, é um esforço muito grande para o cérebro ter que fazer. Eu tô acostumada a fazer isso, tanto que faço automático. De repente eu resolvo mudar, mesmo diante de uma decisão. Até porque no início de uma decisão, quando tu tá, principalmente ali, a início de ano, esse ano vai ser diferente, vai ser meu melhor ano. Aí tu tá com toda a motivação envolvida. Sim. De repente, vai lá uma semana, voltando a falar de academia, mas enfim, para qualquer coisa. Daí me puxo na academia, vou caminhar, ou tô na praia, daí saio, tô de férias, vou correr, vou caminhar na beira da praia, enfim, fazer o que for, vou me cuidar da alimentação, de repente, daí volta pra cidade, daí, hoje eu já não posso, eu tô cansado, ou sempre tem as questões que vão te levar pro que é mais fácil, que é dever do cérebro, né? É a função do cérebro e nos levar pro mais fácil de resolver. E no fim, é aí que entra a disciplina, né, Alex? Para te fazer aquilo que tem que ser feito mesmo que tu não queira fazer. Sim, é importante, porque aí é comportamento, né? E mais importante ainda é a gente conseguir ir levando pro ser. Porque... E aí que eu volto a dizer, decisão, eu sou uma pessoa que, vou dizer um exemplo meu, não bebo refrigerante. Porque aí quando tu assume um compromisso contigo mesmo e com o outro, é muito mais fácil de tu fazer acontecer. Porque se tu diz, vou diminuir o refrigerante, entendeu? Não é uma decisão. E isso é uma coisa real da nossa casa, sabe? Por mais que tenha, eu não tomo mais. Uma, porque eu quero ser exemplo com meus filhos, que eu sei que faz mal, que não é legal, enfim, e é uma escolha, uma decisão. Então, isso é uma meta de comportamento para minha saúde e para o meu peso. Então, eu tenho comportamentos que eu acredito. Por exemplo, não tomo mais refrigerante, não tomo mais leite de caixinha. É uma decisão, eu não tomo mais.
Se tem um leite que a gente pega lá no campo, enfim, leite mais natural, que às vezes eu gosto, eu tomo. Mas tipo, leite caixinha, refrigerante, não tomo mais. Comportamento. Não importa o peso. E aí, porque se tu fica no mais ou menos, tu não faz. Por isso que eu falo de decisão. Então, eu quero ter. Então, tu começa a te enxergar como. Tipo, trabalho bastante com mulheres, né, Livini? Quando tu pensa assim, eu quero emagrecer. A pessoa ainda se enxerga naquele peso, daquele jeito e tal. Ela não colocou uma decisão de contar aquela história futura, de como ela tá se olhando, de como ela tá fazendo e transformar aquilo num resultado futuro e começar a ter a convicção que eu sou assim. E falando pro teu público agora, né? E essa mulher assim, qual que é o comportamento dela? Porque o comportamento dessa, que sei lá, a gente citou o exemplo de 82 por 70, né? Mulher é menos que isso, né? Enfim, depende da altura, depende das medidas, enfim, mas não é o caso. 80, 72. É a imagem do espelho que eu tô te falando. Ela se enxerga, ela não tá tendo na identidade dela 70, que é a decisão, a escolha e dizer eu vou ser assim. E aí tu começa a trazer isso pra tua identidade, porque a de 70, sei lá, não toma refri, de 70 corre tanto tempo, não sei o que, ou cuida disso, cuida daquilo, aí tu que sabe a receita, né? Eu não sei. Mas, enfim, o que esse resultado que eu quero de corpo e de peso faz? E aí eu tenho que colocar comportamentos que uma de 70 tem, uma de 80 não tem. E aí tu começa a mexer na identidade. E aí tu começa a ter disciplina pra poder aplicar aquelas coisas. E aí tu aplica coisas que estão no quê? No teu controle. Como levantar às 7 horas da manhã? Tá no teu controle ou não tá levantar às 7 horas da manhã? Tá no meu controle. Sair pra correr e tal, tá no teu controle. Se vai vir o resultado, tu não sabe. Mas tá no teu controle. E uma pessoa de, sei lá, se o resultado é 70, ela faz isso? A vontade de alcançar aquilo tem que ser maior do que as desculpas de não fazer. De não fazer. E eu digo muito assim, eu gosto de citar muito o exemplo dos filhos, né? É a obstinação. A gente não faz qualquer coisa para nossos filhos. E um dos nossos filhos, Deus o livre, fica doente. E tu quer o resultado de ele tá bom. Tu não faz qualquer esforço para que aquilo aconteça? Se ele, sei lá, tem diabetes, não sei o que, ele não pode tomar refri, tu adora refri. Ou se tu adora bolo de chocolate e ele não pode porque ele tem risco de vida se ele comer doce, tu não vai eliminar 100% do doce da tua casa? Então, é uma decisão. Uma decisão a partir do quê? De um resultado muito desejado, de um resultado que tu faz qualquer coisa para pagar aquele preço. E aí, se teu filho comer doce, por exemplo, ele tem risco de vida, tu não vai eliminar? Vai. Então, decisão, obstinação, saber o resultado que tu quer, pagar o preço. Motivo forte, né? Que às vezes não é o mesmo motivo para uma pessoa e para outra. Isso, com certeza não, né? Cada um tem o seu motivo e uma pessoa vai ser pelo espelho, outra vai ser pela saúde, outra vai ser, se a gente ficar nesse campo, né, de emagrecimento, né, de grana a mesma coisa, o outro vai ser pelo status, outro vai ser pela segurança, outro vai, né, cada um vai ter os seus motivos que vão dar força pra te não desistir quando as coisas não estão dando certo. Alex, por exemplo, porque tem muitas, até a gente conversa bastante com mulheres, e muitas mulheres casadas, muitas mães e que tem o parceiro ou não, então, ou tem uma rede de apoio ou não. Então, às vezes para umas, assim como para tudo, muitas coisas se tornam um pouco mais fáceis, mas para outras tem uma dificuldade muito maior. Por causa de filhos, administrar, conseguir organizar a carreira, o desenvolvimento da carreira, o desenvolvimento profissional, pessoal mesmo, com a saúde, com os filhos, com marido, ou enfim, e família, e tudo aquilo que envolve amizades, né? Amigas, amizades. E como é que a gente faz para organizar tudo isso? Porque às vezes
tu tem que virar um super-herói, porque para conseguir dar conta, né? Fazer alguma coisa é melhor que não fazer nada. Então daqui a pouco tem todas essas variáveis e a gente não desvalida nenhuma delas. Só que eu não posso me conformar com elas. E aqui a gente tá falando de pessoas que querem fazer, porque tudo vai do desejo, né? O desejo tem que ser mais forte, porque senão todas as desculpas vão ser mais fortes, elas vão ser validadas e tá tudo certo e o resultado nunca vai vir e tá tudo bem. E tu pagou o preço para ter aquele resultado, né? A dor de não ter o resultado futuro. Então, a colheita sempre vem. A colheita vem. Então, se a pessoa quer muito, partindo do ponto de vista que a pessoa quer e daqui a pouco tá perdida de não saber como fazer, começa pequeno. Começa com pouca coisa. Sabe? Porque se a pessoa tá nesse contexto que você falou, né? Do filho, da rotina, não sei o que, e ela ir na academia 5 vezes por semana, todo dia, às 5 da manhã, não sei o que, tal, todos os dias. Qual que é a chance de ela parar e desistir? É alta, né? Porque é uma mudança muito brusca. Então, dá para pensar em começar pequeno. Muito acontece, né? Na hora da motivação mesmo, decidir, aí tá super motivado, quer mudar o mundo numa semana. Numa semana. Vou fazer tudo. E a mudança, quanto mais brusca, se ela não é por uma dor muito grande, no exemplo que eu falei dos filhos, tá? Do açúcar, né? Se a dor é muito grande, tu vai ter uma mudança radical e tu vai sustentar ela. Porque a dor por trás daquilo, a consequência de tu não fazer é muito grande. Então, a mudança radical nesse contexto, às vezes, ela se sustenta. Né? E aqui a gente tá fazendo de tudo, pode, né? Porque cada ser humano é um ser humano. Tem uns que vai assumir a responsabilidade, vai mudar radicalmente a vida, vai fazer acontecer. Mas, normalmente, se tu quer fazer uma mudança muito grande e não tem um grande motivo, não acontece. Então, começa pequeno, vai tu botar aí na academia, todo dia, 5 da manhã, fazer 2 horas de academia, coloca fazer 30 abdominal em casa. Coloca trocar o pão por uma fruta. Uma coisa só. Né? Que vem naquele conceito dos mini hábitos, sabe? Tipo, bota uma coisa que seja praticamente irrisória de tu não fazer. Porque se tu não fizer, então desiste, né? Porque se tu se propõe a fazer 5 minutos de exercício dentro de casa e tu não faz, então aquele objetivo não é tão importante pra ti, né? Então o que eu quero dizer com isso? Toda essa rotina é importante, só que tu não pode te enganchar nela e lavar as mãos, porque daí o resultado não vai vir de nenhum jeito, né? Então, se tu quer demais isso e tudo isso te complica e te afasta, começa pequeno, começa fazendo. Aí entra o que tu falou, né, Livni? Da disciplina e rotina. Bota pequenas coisas que tu vai indo e aí tu vai pegando gosto, aí o resultado começa a vir, né? Naquele ciclo que eu falei antes, né? Então tu tem o resultado que tu quer. E aí tu começa a pensar, putz, dá pra mim fazer pelo menos 5 minutos, né? E aí tu começa a ter um pouquinho de confiança. Se tu tem um pouquinho de confiança, tu vai botar um pouco de potencial a mais? Se tu botar um pouco de potencial a mais, tu vai agir, fazer algumas coisas direcionadas à tua meta, vai fazer um pouquinho mais. Tem chances de começar a melhorar um pouquinho o resultado? Tem. Porque tu fez algumas coisas direcionadas. E aí tu começa a aumentar, porque tu começa a ficar mais motivado, aí tu vai ampliando aquilo. Daqui a pouco tu começa a achar pelo menos um dia por semana que eu consigo fazer 1 hora de academia. Então, sabe? Ou se eu não gosto de academia, que eu vou correr na rua, ou se eu não gosto de correr na rua, que eu vou fazer crossfit, ou enfim. Aí a pessoa começa a achar dentro de um... E aí tu começa a aumentar aquilo devagarinho, porque o resultado começa a te alimentar. Porque aí tu começa a ver o resultado ficar legal, tu começa a sentir um pouquinho daquele gostinho do retrato futuro acontecendo, sabe? E aí tu começa a alimentar esse ciclo. Então, a dica da tua pergunta é: começa pequeno, começa fazendo uma coisa pelo menos. Bota na tua rotina e tal. E aí tem que ter disposição, porque se nem isso consegue fazer, então... Então, será que é tão grande a minha vontade de ter esse objetivo mesmo, né? Sempre tem que ser maior a vontade de alcançar do que a de desistir, né? Sabe, Alex, que agora eu tava falando, eu fiz
mentalmente aqui uma analogia da corrida, porque eu me apaixonei pela corrida e parece uma cachaça, eu brinco, né? Uma cachaça. E às vezes eu tô correndo e eu tô morrendo. Eu tô assim, tipo, muito cansada e tá faltando. Mas aí eu olho ali meu objetivo. Eu já alcancei meu objetivo. Mas daí tem os aplicativos ali que a gente tem, do relógio, que daí tem uma medalhinha, né? Ai, mas e se eu der só mais uma potencializada aqui no meu passo, se eu só fizer mais um esforcinho, eu acho que eu consigo, né? A tal da medalhinha que eu recebo, né? Uma medalha virtual que aparece no relógio. E daí não sei de onde vem a energia, a força que a gente faz esse esforço para atingir, né? Que é uma recompensa. Acho que a gente está acostumado, muitas pessoas, a ter aquela recompensa imediata, né? Por exemplo, na comida, né? Que é mais... Eu prefiro ter o prazer de comer alguma coisa que eu gosto agora do que me privar disso e depois ter aquele corpo ou a vida um pouco mais saudável no futuro, né? Ou aquela imagem no espelho que tu disse, né? E isso da corrida também. Então eu fico pensando, só mais esse esforço agora, né? Ao invés de ter a recompensa, que de repente eu vou descansar. Ai, não, chega, nem preciso, né? O que eu vou ganhar com aquela medalhinha ali, né? Sim. Na minha carreira de atleta. Mas, né, tem um incentivo, não deixa de ser um incentivo. E acho que é importante a gente ter também os incentivos na vida, né? Porque às vezes a recompensa lá na frente, é tão longe, eu preciso emagrecer 30 quilos, por exemplo, né? Uma pessoa. Ou, eu quero ter 1 milhão na conta, né? É muito grande. O que a gente pode fazer aos poucos para ter essas pequenas recompensas, mesmo que sejam recompensas não reais, mas que façam bem pro ego, pro emocional, eu não sei dizer exatamente, mas que nos fazem bem de alguma forma. Dá para pensar do sentido de a gente, daqui a pouco, se aos 30, a gente trazer... Porque tem duas coisas aqui, né, Livni? Uma delas é você ter premiações por pequenas etapas cumpridas. Por exemplo, vou ler tantas páginas e tal, consegui fazer isso. Ou daqui a pouco eu gosto muito de bolo, e aí então, legal, então depois de uma semana eu vou conseguir me dar uma premiação. Então eu gosto de pensar no sentido, para uns vão funcionar, para outros não, mas de vocês se dando pequenas premiações no meio do caminho. Nesse exemplo teu é a medalhinha que te dá um sentido de conquista, né? Eu conquistei mais uma parte, mas eu posso trabalhar no sentido de eu ir me dando premiações. Por exemplo, eu botei 5 minutos lá, vamos pensar em começar pequeno, né? Coloquei 5 minutos lá de exercício em casa e tal, e assim, eu consegui cumprir. Então, eu posso me dar um prêmio, claro que não jogue fora tudo que eu fiz, né? Tem que usar a lógica, o bom senso, né? Mas que eu consiga me dar essas pequenas premiações no caminho, para mim sentir que eu tô chegando perto. E outra coisa que é legal falar é sobre como eu represento aquilo, sabe? Vou te dizer um exemplo de alimentação para trazer para a prática, que comigo funcionou, pode ser que funcione com alguém, não desse jeito, mas de algum outro jeito, mas só para exemplificar o que eu quero dizer. Quando tu muda a representação mental, tu muda o resultado que tu tem sobre aquilo. Exemplo, comida. Minha representação mental sobre a comida era sabor. O que acontece quando tu vai num buffet e tu tá com fome e a tua representação mental sobre a comida é sabor? Vai buscar. Tu vai botar o que no teu prato? Que eu acho mais saboroso. O que tu acha mais saboroso? Perfeito. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né, no livro do Tony Robbins, né? Ele tem um capítulo que é só alimentação. Tá? E ele fala, e isso me virou uma chave. Teu corpo é um sistema. Teu corpo é uma máquina. E ela tem
os seus filtros e tem o seu sistema e ela funciona com combustível. Qual que é o combustível? Oxigênio e alimentação. Tá? Pode ter mais, mas vamos ficar nesses dois. Combustível e alimentação. Então, quando tu come uma alimentação que ela não é saudável, ou tu come muita caloria que ela não gasta, porque ele é uma máquina, então se tu pega mais calorias, por exemplo, do que tu gasta, ela acumula. Se tu gasta mais caloria do que tu consome, tu emagrece, né? Tô sendo bem simplório, né? O pessoal aí da... tá, depois tu pega da pessoal da nutrição e tal, e aí tu complementa o que eu tô dizendo. O que acontece? Então, quando tu pensa que o teu corpo ele é uma máquina e a tua alimentação é um combustível, e a qualidade do combustível faz poluir mais teus filtros, por exemplo. Se tu comer só fritura todos os dias, o que acontece com os teus filtros do teu corpo? Não vão dar conta, tu vai ter colesterol, tu vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque por mais que tu faça exercício, comer fritura todo dia, fazer um monte de exercício, tu vai ter colesterol, tu vai ter algumas coisas que vão complicar na tua vida, né? Não, já tirar de um lado e botar do outro. Então, o que eu mudei, né? Trazendo como exemplo prático. A minha representação sobre alimentação. Antes eu representava pelo sabor. Então, ia no buffet, eu me servia. Agora eu represento como combustível. Então, meu corpo precisa de combustível. O nosso corpo é composto de quê? Quantos por cento de líquido? Né? Vou exemplificar para não... Sei lá, 80% é líquido no nosso corpo. 70% é líquido no nosso corpo. Então, nossos alimentos têm que ser ricos em quê? Em água. Então, quando tu consegue comer bastante verdura, legumes e tal, tu tá fazendo o quê? Tu tá ajudando o teu sistema a funcionar melhor. Por que tem que tomar 2 litros de água por dia, né? Cada um tem essa coisa, mas enfim, por que tem que tomar bastante água por dia? Porque teu corpo precisa de hidratação, porque ele gasta. Então, quando tu muda a representação e tu começa a te alimentar pensando que aquilo é um sistema... tu começa a fazer escolhas melhores na tua comida, na tua alimentação. Então, tu conseguiu atingir o resultado não pelo esforço, pela mudança de representação que tu tem sobre aquilo. E aí tu começa a te alimentar melhor. E eu faz, sei lá, 2 anos... Bom, tu me conhece, né? Eu emagreci e eu não faço praticamente nada de exercício, que é o meu objetivo de comportamento pro ano que vem. Eu faço praticamente 0 exercício. Vamos correr, Alex. Vamos lá, vamos pensar. Vende o teu peixe aí, né? E eu fiz isso só com essa mudança de representação mental sobre alimentação. Então hoje eu faço um pouco de jejum, eu como bastante salada, eu não misturo, por exemplo, maionese com churrasco, eu como, sabe, salada com carne, sabe? E nem com tanta orientação nutricional, um pouco do que eu penso e tal, e como é que eu meço? Pelo resultado de energia, pelo resultado de disposição que eu tenho, então isso tá me ajudando. Claro que se eu aprimorar isso, eu posso melhorar mais ainda, mas o que eu quero dizer é que só uma mudança representacional sobre a comida tu já mudou. E isso funciona para qualquer coisa, né? Por exemplo, lavar louça, eu detesto, né? Porque como eu representava antes, sujeira no prato, gordura, tirar aquele resto de comida, não sei o que e tal. Então, qual a motivação que tu tem para lavar a louça com essa representação mental? 0. O que é lavar louça hoje para mim? Estudar. Porque eu vou lavar a louça, eu boto lá materiais que eu tenho que estudar para minha formação. Então, se eu lavar a louça todo dia e eu demorar meia hora, vezes 5 dias por semana, uma vez por dia, 5 dias por semana, eu já estudei um monte. Vezes 12, vezes 30, vezes 12, né? Vezes um mês, vezes 12. Então, lavar louça representa eu estudar X horas ano. E essa é a minha representação. Sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Muda a forma que tu vê que aquilo muda de como fazer. Sabe? Então, uma das chaves disso que tu falou e da tua pergunta justamente é tu mudar a forma que tu olha para aquilo que tu faz. Daqui a pouco, se tá chato, busca um ponto de não se tornar tão chato ou dar um significado novo para aquilo, né?